O que significa o mercado estar bullish? E o que significa estar bearish? Neste episódio vou explicar-lhe as diferenças e as características destas duas fases nos mercados. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de saúde, que estejam a aproveitar bem o verão. Bem sei que em alguns sítios mais parece outono, não é verdade? Mas aproveitem sobretudo para carregar baterias. Ora bem, o tema que vos trago hoje pode parecer mais técnico, mas até é mais simples de entender do que possa parecer. E vai ajudar, sobretudo, a que quando ouçam ou quando leem algumas vezes estes termos, possam também compreender e perceber as características de cada um destes momentos de mercado e que leituras podemos fazer. Porquê? Porque o mercado financeiro, e neste caso os mercados bolsistas, passam por vários ciclos e faz com que os investidores possam sentir medo ou mesmo pânico em alguns momentos, noutros que vivam verdadeiros momentos de euforia e dizer que tudo isto é normal, tudo isto é cíclico. No entanto, quem não entende estes movimentos pode perder boas oportunidades de investimento e de especulação também. Sim, porque há diferenças entre investir e especular e já falei sobre esse tema aqui num episódio do nosso podcast Money Bar. Mas é também por isso importante compreender os termos bullish e bearish, ou bull market e bear market, porque estas expressões acabam por descrever o comportamento dos mercados e podem também ajudar a tomar decisões a quem investe. Então vamos começar por o que é isto do bullish market. Bullish market, também conhecido como bull market, recebeu, digamos, este nome com base no comportamento de um animal e, para quem sabe inglês, não é? Bull, touro. Ao atacar, o animal faz um movimento de baixo para cima, lembrando o movimento de alta no mercado. Portanto, aqui a expressão bull market vem inspirada no mercado, no animal touro. Portanto, mercado touro significa bull market ou que estamos no momento bullish do mercado. E este mercado touro, neste momento de mercado touro, os investidores e especuladores geralmente estão otimistas. Isso faz com que comprem mais ações e outros ativos, criando aqui uma pressão na subida dos preços. E porquê? Porque, no fundo, a procura é maior do que a oferta e vai gerar valorizações que vão tornar cada vez um mercado mais atrativo e vai chamando cada vez mais pessoas para o mercado. Embora não exista uma métrica específica universal usada para definir o que é um mercado em alta ou um bullish market, talvez a definição mais comumente aceite seja quando os preços das ações sobem 20%, geralmente após duas quedas também de 20%. E como os mercados em alta são difíceis de prever, os analistas normalmente e os especialistas em mercados normalmente só conseguem reconhecer esse fenómeno depois dele já estar a acontecer. Claro que nós tivemos ainda recentemente um momento de bull market enorme. Portanto, tivemos um mercado em alta notável, não é? Entre 2003 e 2007, antes ali da queda depois da crise do subprime. Depois houve uma queda abrupta, aí também um período de queda e depois seguiu-se um período também de subida e a verdade é que é mais fácil nós identificarmos olhando para trás, não é? Olhando para a frente por vezes é mais difícil, mas há algumas características, ou seja, os mercados em alta geralmente ocorrem quando a economia está a crescer ou já está forte e tendem
também a acontecer em linha quando o produto interno bruto, o PIB, está também a crescer, quando há uma queda no desemprego, ou seja, isto são alguns dados macroeconómicos que nos acabam por dar aqui indicações de que o mercado bolsista em alta, porque depois nós olhamos e vemos qual é que é o comportamento que está acontecendo nos mercados financeiros e depois olhamos para a economia e vemos os dados da economia. E, portanto, normalmente existe esta correlação. Portanto, quando os mercados estão em alta, isto acaba por se refletir então na economia, olhamos e começamos a ver o PIB a crescer, uma queda no desemprego, também coincide com o aumento dos resultados das empresas, não é? E nós estamos num momento de apresentação também de resultados e vemos os resultados das empresas, a confiança dos investidores também tende a subir e a aumentar e a reforçar-se quando o mercado está em alta e começa a haver também uma procura mais ativa por ações. Além de, outro indicador, é um aumento na quantidade de atividade de IPOs. O que é que são IPOs? Initial Public Offers, a entrada de novas empresas em bolsa, ou seja, quando as empresas dispersam capital em bolsa, e isto é muito comum haver aqui uma maior euforia, digamos assim, ou seja, mais empresas entrarem em bolsa, e não sei se têm reparado o que tem acontecido nas últimas semanas, isto muito, havia alguns IPOs que foram adiados a quando da pandemia e agora nós vemos algumas empresas, inclusivamente tivemos em Portugal a Greenvolt, entrarem em bolsa. Portanto, estes fatores são mais fáceis e há fatores e indicadores mais fáceis de quantificar do que outros, e embora os lucros das empresas, ou seja, os bons resultados e os números do desemprego sejam quantificáveis, pode ser mais difícil avaliar, às vezes, o sentimento ou o tom dos investidores nos mercados. Porquê? Porque a oferta e a procura dos títulos acaba por haver aqui um rebalanceamento. E como? É que a oferta é menor, não é? A procura é maior. Os investidores estão ansiosos por comprar mais títulos, não é? Porque estão muito otimistas. Mas também, ao mesmo tempo, há poucos, não é? Porque se é o sentimento geral, há poucos que estão dispostos a vender. E um mercado é alto, os investidores estão mais dispostos, então, a participar no mercado para obter lucros. E durante a fase de otimismo, os investidores tendem a ficar mais eufóricos e começam a pagar um preço cada vez mais caro, estão dispostos a pagar por um preço cada vez mais caro pelas ações. E a algum momento elas podem acabar por estar a cotar a preços bem mais altos do que o preço do valor justo. Por isso é que nós começamos a ver aqui uma grande descolagem do preço da cotação, às vezes até de alguns fundamentais das empresas, portanto, alguns dados das empresas, e é por isso mesmo numa análise fundamental e fazendo uma análise das empresas e tomar uma decisão de investimento de se vale a pena investir ou não, não é só olhar para o preço, é claramente olhar para o valor e olhar para os fundamentais das empresas, pelo menos quem tenha esta perspectiva de investimento em longo prazo, quem siga aqui uma metodologia de análise. Para quem está a especular, normalmente vai estar a olhar sobretudo para oportunidades e para preço e, portanto, não estar tão preocupado com esta parte. No entanto, quando estamos em cenários de alta de mercado, ou seja, estamos num cenário de bullish, dizer que isto não dura para sempre, não é? E de repente um acontecimento, como nós tivemos a pandemia da Covid-19, que ali é por volta de março do ano 2000, acaba por se propagar, e é quando o pânico acaba por aterrar nas bolsas, vem causar medo aos investidores e especuladores, então encerra-se um bullish market, dando início a um bearish market. Então o que é isto do bear market ou bearish market? É o oposto do mercado em alta, não é? É um mercado em baixa e caracterizado por preços em queda, normalmente envolto num grande pessimismo, e tal como a origem do nome bull market teve num animal, também o bear market, neste caso o mercado urso, teve a sua origem num animal. E enquanto o touro, como eu há pouco expliquei, ataca de baixo para cima, o urso, quando ataca de cima para baixo, fazendo um movimento descendente.
e acabam por ser, estas expressões são metáforas, digamos assim, para ilustrar um movimento no mercado. Portanto, se a tendência for de alta, é um mercado bullish, se a tendência for de baixa, é um mercado bearish. E o comportamento dos investidores e dos especuladores no mercado urso é o oposto ao observado no mercado touro. Aqui, quando estamos perante um bear market, existe pessimismo, as pessoas vão começar a desfazer-se dos seus investimentos. Pode observar-se, é muito mais frequente aqui um comportamento de manada, apesar que tenho também assistido, e isso pode ter a ver com um conjunto de momento, ou seja, de características do atual momento económico que nós vivemos. Portanto, é algo um bocado maior que tem levado a um comportamento de manada em bull market, o que é interessante em termos de análise de finanças comportamentais. Mas quando nós estamos perante um momento de bear market, observa-se muito mais o efeito de manada, não é? Ou seja, o pânico é muito mais contagioso, digamos assim, do que a própria euforia. A euforia vem por FOMO. A euforia vem pelo Fear of Missing Out, e também já dediquei aqui um episódio a esse tema. É o efeito de eu estou a perder a oportunidade, está toda a gente a ganhar menos eu, não é? Então, relativamente, e voltando aqui para não me perder, relativamente ao bear market, quanto mais investidores vendem os seus ativos, mais eles tendem a desvalorizar-se. Ou seja, porquê? Porque lá está, vai haver um desequilíbrio entre a relação entre a procura e a oferta. E este efeito negativo, tal como no efeito positivo, não se limita apenas ao mercado financeiro. Também aqui vamos verificar aqui um alastrar à economia dos países. No cenário de bear market verificamos uma redução do PIB, um aumento da inflação, aumento do desemprego, às vezes das taxas de juros, endividamento na indústria, são outras consequências também possíveis. Ou seja, com isto já vos estou aqui a mostrar como nós temos que olhar para o big picture, que às vezes estamos só centrados ali nas oscilações dos preços, mas quando fazemos uma análise da bolsa e das empresas, é muito maior. Devemos olhar para um picture, para o cenário, o enquadramento deve ser muito maior. Nesta fase de mercado é também o momento em que os especuladores, alguns especuladores, prevendo que um ativo, uma ação se vai desvalorizar, podem realizar vendas a descoberto. Isto significa o quê? Alugar ações para vendê-las, alugam ações, vendem e em seguir compram e devolvem o que alugaram, ou seja, ganham aqui com o diferencial, claramente numa tentativa de lucrar com a queda dos títulos. Também nestes momentos da bear market há investidores que aproveitam a fase das ações estarem em baixa para comprar e para reforçarem para as suas carteiras. Isto faz com que a tendência de baixo seja atenuada, ou seja, e o mercado começa a recuperar. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020, ou seja, no começo da pandemia o pânico foi generalizado, levou a uma queda abrupta das bolsas a nível mundial, mas nos meses seguintes o mercado recuperou-se e entrou num novo ciclo de alta. E porquê que é importante entendermos os conceitos então de bullish e bear market? É importante compreender não é só as características, mas o que é que fazemos com este conhecimento. Então, deixar aqui alguns pontos. Relativamente à especulação, e tenho estado aqui muito a separar a especulação de investimento, porque é diferente. No caso dos especuladores, há a possibilidade de tirar um proveito do bull market quando as ações estão em altas. Porquê? Porque pode lucrar com a valorização. Ou seja, vai querer realizar mais valias. Há uma expressão nos mercados que diz "the trend is your friend". Ou seja, a tendência é tua amiga. E se estão numa tendência de alta, é surfar a tendência de alta. E isto, volto a dizer, estou a falar aqui para quem entra na perspectiva de especulação. Ou seja, se as ações estão em baixa, há quem veja oportunidades e faça a venda a descoberto e lucrar com a desvalorização. Assim como há oportunidades para ganhar dinheiro nos movimentos quando elas estão a subir. Mas, meus amigos, isto é para investidores sofisticados e não para vocês porem as poupanças da vossa vida e do vosso trabalho. Read my lips. Don't do that. Não façam isso. Não se armem em lobitos do Wall Street. Até porque o próprio lobo acabou por se dar mal. Okay? Portanto, não entrem nesta vertente da especulação, de vendas a descoberto. Não deixem que a ganância
tome conta de vocês se vocês não souberem o que é que estão a fazer. Isto é muito importante, ok? Muito importante. Se até investidores sofisticados perdem quantias avultadas de dinheiro e dedicam a sua vida a isto, quanto mais quem quer só ir ali brincar na pocinha, chapinhar um bocadinho. Não façam isso. Do ponto de vista de investimento, ou seja, os investidores que olham para o longo prazo e portanto, precisam de considerar alguns pontos importantes, há uma frase do Warren Buffett que diz: sejam gananciosos quando os outros estão com medo, seja medroso quando os outros estão gananciosos. E esta a frase acaba por ter aqui um alerta no que diz respeito a acompanhar a tendência das multidões, não é? O tal efeito de manada. E quando o cenário é de pessimismo, muitas pessoas acabam por se desfazer, muitos investidores desfazem-se dos seus investimentos e acabam por assumir grandes perdas e em algumas circunstâncias esquecem-se que os mercados são cíclicos, portanto a possibilidade e a probabilidade do mercado recuperar é grande, a não ser que tenha algumas ações que realmente o que provocou a queda tenha a ver com alguma alteração no negócio da empresa. Muitas das vezes as pessoas cometem erros no sentido de vão atrás do pânico, vendem, desfazem-se, depois o mercado recupera e perderam ali algum dinheiro, geraram prejuízos que seriam evitáveis se compreendessem não só estes efeitos cíclicos dos mercados, como também se controlassem as suas emoções. E afinal, quando pensarmos que em momentos de bear market é possível também comprar ações de boas empresas a preços mais atrativos. Em relação ao bull market, também é preciso ter cuidado quando está muito eufórico, porque dependendo dos preços, pode valer a pena ou não. Até pode haver ali um momento em que se está perante uma bolha prestes a estourar, não é? É importante conhecer estes movimentos. Além disso, manter a consistência nos aportes, ou seja, os reforços vão ajudar a alcançar os objetivos. Ou seja, para a maioria das pessoas, para a maioria do investidor de retalho que não tenha muito tempo, estar a tentar fazer o time da market, adivinhar o momento de entrada, o momento de queda, por vezes vai gerar mais prejuízos do que fazer aqui uma consistência de aportes e de reforços mensais ou trimestrais, ou seja, qual for o período. E também tem aqui episódios dedicados ao dollar cost averaging e a outras estratégias. Também podem ouvir o episódio 31 sobre o que fazer no momento de queda. E para quem está a chegar agora a este episódio, se chegou agora, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, recomendo que depois deste episódio comece a ouvir do primeiro. Acredito que vai valer a pena e já agora de caminho, porque podem perder algumas novidades, não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter, cujo link está na descrição. E pronto, meus amigos, era isto que tinha para vos trazer aqui de bull e bear market para o episódio não ficar aqui muito extenso. Depois posso voltar a este tema e às características e o que fazer em qualquer um destes momentos. Podem deixar então nos comentários se gostavam que aprofundasse um pouco mais. Aproveito para mandar beijinhos a todos os meus alunos do curso, bárbaros, esponjinhas, pandémicos, masterminders, masterclasses, talkers, roadshow, academia, todos. Tenho recebido imensas mensagens e tenho-os a todos no meu coração. E para quem tem perguntado quando abrem as inscrições para o próximo curso, vou deixar também o link na descrição para a lista de espera. Fiquem muito atentos, vêm novidades em breve. Já sabem que podem continuar a acompanhar-me nas redes sociais, vou deixar os links na descrição. Podem também juntar-se ao nosso grupo no Telegram. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast onde estiverem a ouvir e deixarem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia financeira. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar.